Muitas vezes passamos por dificuldades e logo pensamos em desistir, mas a história de superação e fidelidade de Jó vai deixar você impressionado. Conforme o texto bíblico, um preciso dia, aconteceu um encontro nas regiões celestiais, e os filhos de Deus se deslocaram para se apresentar diante do Senhor. Interpretação mais favorável acerca da expressão filhos de Deus nesse texto é a de que se trata dos anjos. Entretanto, no meio deles também se encontrava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. João versículo 7. Então Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Perceba que foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó, ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste de sofrimento a qual foi submetido, mas o próprio Deus. De acordo com o testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás propõe que toda a sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus e possuir tantos bens quanto desejava. Ou seja, Satanás estava apontando que Jó seria uma pessoa aproveitadora, de maneira que sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido possuir, e que se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Com isso, o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que possuía, exceto em sua vida. João versículo 12. Com o aval de Deus, Jó perdeu todos os seus gados, e seus servos foram mortos a fio de espada. João versículo 13 ao 17. Não contente com isso, seus filhos que estavam todos reunidos na casa de seu primogênito morreram, quando um grande vento soprou sobre a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, rapou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: "No sai do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." João versículo 21. A doença de Jó. Novamente os filhos de Deus se mostraram diante de Deus, e no meio deles estava Satanás. Mais uma vez o Senhor perguntou a ele sobre Jó, só que dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que só não poderia matá-lo. Jó 2 versículo 1 ao 6. Como resultado, Jó adoeceu com uma doença terrível. É impossível saber qual doença castigou Jó. Alguns estudiosos propuseram elefantíase, eritema e varíola. A grande dificuldade em determinar o tipo de doença se deve ao fato de as descrições dos sintomas serem apresentadas em textos poéticos. No entanto, o que sabemos é que Jó tinha feridas desde a planta dos pés até o alto da cabeça, Jó 2 versículo 7, embora essa descrição possa representar apenas um estágio da doença. A Bíblia também nos diz que Jó usou as lascas para se coçar. O comportamento da mulher de Jó. A esposa de Jó vê o marido sofrendo tanto e o aconselha a apressar o fim e a amaldiçoar a Deus. Aparentemente, ela não sabia que Deus havia preservado a vida de Jó e, fatalmente, concordou com a crença popular de que tudo era punição de Deus. A resposta de Jó, esposa, é que ela fala como qualquer louco. A palavra hebraica traduzida como mulher louca tem o significado de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó disse a ela que ela era uma pessoa desleal quando ela falou com Deus, e Deus era como ele derramando boa vontade para eles da mesma forma. O mal mundano pode ser derramado sem o qual não é justo. Os amigos de Jó. Conforme o texto bíblico, Jó foi visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Esses amigos também eram sábios e ricos, e seu status social era semelhante ao de Jó. Os 3 foram até Jó para confortá-lo. A circunstância de Jó era tão complicada que a princípio seus amigos não o reconheceram de longe. Então, chorando de pena, cada um rasgou suas roupas e jogou terra na cabeça. Ficaram com Jó 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra. Isso foi sofrimento. Depois que Jó quebrou o silêncio, ele e seus amigos começaram uma longa e formal discussão. A partir dessa discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começam a construir uma série de discursos causalmente fundamentados nos quais basicamente acusam Jó de ser o responsável por todo o seu sofrimento. Então, resumindo,
podemos dizer que os amigos de Jó o acusam de adúltero, ladrão, apático e louco. Finalmente, eles o persuadiram a se arrepender. Nas palavras dos amigos de Jó podemos ver toda a loucura da sabedoria humana. Jó 4 versículo 31. Seguindo as acusações dos amigos de Jó e sua tentativa de se justificar, um jovem chamado Eliú, nome comum entre os hebreus, chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento. Jó 32 versículo 37, para que o homem seja incapaz de entender tudo o que Deus faz. Deus responde a Jó. Após enorme discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, do meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às perguntas feitas por Jó enquanto debatia com seus amigos, muito pelo contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse sua ignorância. Jó então compreendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Jó 42 versículo 2. Deus é o Senhor de tudo. Ele governa o universo e não precisa que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também advertiu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles tomaram atitudes com loucura, e o que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido reto. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecesse holocausto, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. Jó 42 versículos 7 ao 9. Deus restaura Jó. A Bíblia nos fala que, no momento que Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte, e lhe deu o dobro de tudo que antes havia possuído. Assim, Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó também obteve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamavam Gemima, Késia e Queren-Apuque, e foram as mais formosas mulheres em todo o Oriente. Após tudo o que aconteceu, Jó viveu 140 anos. E viu até sua 4ª geração. Jó 42 versículo 16. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. Tiago 5 versículo 11. Então, meus irmãos, aprenda com a história de Jó e segui as mesmas atitudes dele. Recado importante agora: se você, irmão e irmã, que se aproximarem cada vez mais do Senhor Deus, inscreva-se no canal e ative o sininho, pois postamos vídeos todos os dias.